Ciúmes. Para muitos, prova de amor. Para muitas vítimas, a motivação para o fim da sua própria vida. Até onde o amor e os ciúmes andam juntos? Por que muitas pessoas vão além do limite na relação a dois e culpam as vítimas por sua própria tragédia? Afinal, o ciumento tem ou não tem um pé na loucura? Quem responde é a psiquiatra doutora Dina Ackermann, com quem converso agora. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Doutora Dina, muito obrigado por mais uma conversa, trazer uma pessoa que entende do assunto de uma forma palatável para que as outras pessoas todas entendam e desmistifique também a coisa da psiquiatria e tudo mais. Então, é sempre bom ter uma psiquiatra do seu nível, podendo conversar com as pessoas. Eu acho que o acesso à informação ajuda uma sociedade a melhorar, de alguma maneira. Então, o tema que nós escolhemos hoje para falar é os ciúmes, que é algo cada vez mais recorrente, né? Entre ciúmes e inveja, depois eu vou querer só saber qual a diferença entre uma e outra. Mas, para a gente começar, o que significa, o que é os ciúmes? Bom, o ciúmes é um sentimento normal que todas as pessoas humanas são capazes de sentir, e ela é um sentimento de insegurança que vem do medo de perder um indivíduo numa relação. Se o seu desejo é preservar essa relação, é o medo de perder essa pessoa. Ter ciúmes é normal? O ciúmes é humano, todo mundo pode sentir raiva, inveja, ciúmes, alegria, tristeza. Ciúmes é uma das tantas emoções possíveis que qualquer pessoa pode sentir. Mas tem gente que tem um sentimento de ciúmes mais exacerbado que os outros. Quando que o ciúmes para de ser algo normal ou algo até aceitável? Então, tem pessoas que são mais ciumentas do que outras, assim como tem pessoas que são mais medrosas do que outras ou mais obsessivas. O que determina o tipo de personalidade das pessoas é um conjunto de fatores genéticos e ambientais. A gente não tem uma explicação muito certeira para essa pergunta: quem vai ser ansioso, quem vai ser medroso, quem vai ser ciumento? Mas o fato é que a pessoa que tem ciúmes pode perder a mão e entrar num diagnóstico de transtorno delirante paranoico. Os ciúmes pode não ser só uma emoção normal, mas virar um diagnóstico psiquiátrico, que é o transtorno delirante paranoico. Dentro desse transtorno delirante paranoico, a gente tem 5 tipos. Pode ser de grandeza, pode ser persecutório, de ciúmes, erótico e hipocondríaco. Então, o delírio de ciúmes é um dos 5 possíveis transtornos delirantes paranoicos. É a antiga paranoia, que a gente chama de paranoia. Desculpa, continua. Na Grécia Antiga, Hipócrates classificava a paranoia como sendo um delírio febril, era um tipo de delírio que as pessoas podiam ter. Esse termo caiu em desuso até o século XIX, quando um grande psiquiatra chamado Kraepelin, que é a pessoa que fez a categorização moderna das doenças, reativou o tema. No século XIX, Kraepelin começou a chamar de paranoia toda pessoa que pudesse estar delirante com um desses 5 conteúdos: erótico, grandeza, ciúmes, de doença. Mas, Então, é daí que vem a etiologia da palavra. Ela existia em Hipócrates, caiu em desuso, e no século XIX o Kraepelin reativou essa terminologia, e usamos até hoje. e que foi reclassificada e usamos até hoje. Ela está no DSM-5 e no quais Quais são esses sintomas? Existem sintomas dos ciúmes
quando você está chegando nesse momento da paranoia? Para uma pessoa que estiver passando por isso, ou sendo ciumento, ou a pessoa que estiver sendo a vítima dos ciúmes do outro, perceber que fugiu do controle, isso já virou essa paranoia, até para procurar ajuda? Então, a pessoa que sofre de paranoia, como é um delírio, o delírio, ele é uma ideia irredutível da pessoa que sofre. Então, não adianta eu vir com 1.000 argumentos, mas ela não saiu, eu vi. Não adianta, ela é uma ideia irredutível e que não é compartilhada pelas outras pessoas. Então, a pessoa que sofre de delírio, de paranoia, de ciúmes, ela não, ela sabe que sofre, até pode se dizer ciumento, mas ela não reconhece isso como sendo um quadro delirante. Ela acha que tem razão, ela tem certeza absoluta que ela tem razão de ser uma pessoa desconfiada, que o outro sempre dá um motivo. E a pessoa que é o alvo do delírio sofre muito, porque ou ela complementa e vira refém da desconfiança do outro, ou ela tenta se separar, e aí tem os casos passionais, que a gente vai falar dos casos passionais, de assassinatos, enfim. Tem algo, geralmente pessoas ciumentas, elas têm uma argumentação também que é quem ama sente ciúmes. Se você não sente ciúmes, você não ama. É correto isso? Não, não é verdade. O ciúmes é uma emoção que pode estar envolvida numa relação ou não. Tem gente que tem ciúmes, tem gente que não tem ciúmes. Tem gente que ama sem ciúmes. Não é, o ciúmes ficou muito linkado com o romantismo, né? Ah, é um amor romântico, ele é ciumento porque é um romântico. Não é verdade, na verdade, isso é um mito. Você pode amar, amar filhos, amar amigos e não ser uma pessoa ciumenta. Uma coisa não está relacionada com a outra. E os ciúmes também, às vezes, a gente vê só como em relações amorosas. As pessoas podem ter ciúmes de coisas, de outras pessoas, de amigos, de família. Pode ser delirante também nesse ponto, de você ter um ciúmes exacerbado do seu filho ou da sua filha, do seu pai. Olha, geralmente esses quadros delirantes de ciúmes são na relação interpessoal amorosa. É muito raro que seja com alguém da família ou com amigos. Geralmente é numa. Olha, tem o transtorno delirante paranoico. Aí sim é possível que seja com estranhos, com qualquer pessoa. Mas o de ciúmes geralmente é numa relação amorosa. Qual a diferença desses dois transtornos? Esse que a senhora disse agora sobre que é um outro tipo do que seria o outro transtorno de uma pessoa ciumenta demais. Então, o transtorno a paranoia, o transtorno delirante, ele pode ser paranoico, ele pode, o paranoico ele se acha perseguido, que tem um complô contra ele, as pessoas estão sempre observando ele, é uma pessoa autorreferente. A gente tem que fazer o diagnóstico diferencial do transtorno delirante paranoico com transtorno de personalidade paranoide, que é menos grave, mas é uma pessoa autorreferente, com esquizofrenia paranoide. Agora, o transtorno delirante pode ser de ciúmes também. Em vez do delírio ser autorreferente, achando que todo mundo quer prejudicá-lo, pode ser de ciúmes. A diferença é o conteúdo do delírio. O que uma pessoa que estiver sendo objeto, que eu acho que deve ser destruidor para quem, porque você começa a se sentir culpado sem ser. Tem qual a indicação é suma desse ciumento, cai fora, ou tem uma forma de você ajudar o ciumento assim? Então, eu tenho vários pacientes que são ciumentos ou que namoram com ciumentos. A gente tenta o tratamento, mas mesmo o tratamento não é um pouco frustro, pelo que eu tenho observado. Não é que o delirante de ciúmes fica super bem. Ele geralmente tem que tomar medicação e fazer terapia
Alguns são bem-sucedidos, mas a maioria continua delirante. Então, é muito complicada a relação com uma pessoa dessas. Eles esticam a relação, né? Porque eles são desconfiados, eles preferem se isolar, eles são controladores, se sentem ofendidos, os relacionamentos são conflituosos e difíceis, porque o cônjuge olha de lado, eles já acham que estão paquerando outras pessoas, ele chega a ter ciúmes dos próprios filhos. É uma relação bem conflituosa. É muito difícil para o cônjuge encarar uma relação dessas com uma pessoa delirante de ciúme, que tem essa paranoia de ciúmes. E a pessoa, tem gente que também gosta de provocar os ciúmes. É o provocador do ciúme, ele quer que o outro tenha ciúmes por ele, ou por ela, É, ou tudo mais. Essa pessoa também que gosta de sentir que o outro. Porque quando você também tem uma pessoa ciumenta, você tem quase um domínio da emoção total do outro. Isso também é um outro tipo de transtorno, a pessoa que quer o ciumento, que quer que o outro viva pensando nele. é uma outra história, né? Mas é o que eu digo, uma relação duradoura, numa relação duradoura, uma mão não bate palma sem a outra. A gente precisa de duas mãos batendo palma. Talvez exista o cônjuge que precisa, que tem uma baixa autoestima e que quer ser alvo de ciúmes. É um cônjuge que vive provocando ciúmes no outro, no companheiro. Existe isso, mas isso é diferente de uma paranoia de ciúmes. Isso é uma psicodinâmica dos ciúmes, né? Pessoas que fazem de tudo para serem enciumadas, alvo de ciúmes, ou pessoas que delirantemente têm ciúmes do cônjuge, são coisas diferentes. Ah, hoje você tem até associações, tipo Alcoólicos Anônimos, você tem associações de pessoas que amam demais. Esse encontro de pessoas que amam demais podem ser. Você passa a ver melhor o problema que você tem e tenta melhorar. É positivo esse tipo de encontro de pessoas extremamente ciumentas ou que amam demais e fariam tudo pelo amor, que na verdade é o amor. Então, esse grupo organizado, tipo 12 Passos de Alcoólatras Anônimos, chama MADA, Mulheres que Amam Demais. Geralmente é um grupo direcionado para mulheres. E a patologia que pega esse grupo não é de delírio, de paranoia de ciúmes. São mulheres que amam intensamente, elas não são paranoides, elas propõem uma relação muito intensa, mesmo sofrendo abusos e descasos, e elas vão atrás e sofrem e colocam o amor no centro da vida delas. Então, é uma coisa um pouco diferente. Geralmente, esses grupos de 12 passos, que são os alcoólatras anônimos, os narcóticos anônimos, jogadores compulsivos, o MADA, que são mulheres que amam demais, são grupos de autoajuda que acontecem geralmente em igrejas, são ótimos, ajudam muito as pessoas, mas esse MADA não é para os delirantes. É um outro tipo de patologia. Trazendo então esse elemento de que esses grupos são mais para mulheres, o ciumento que chega até a matar, e a gente lê inclusive nas manchetes, cada vez mais homens matando mulheres em nome de desse tal ciúmes, ele é mais masculino, ele é mais feminino, ou qualquer pessoa pode ter, independente do sexo? É mais masculino. A prevalência do delírio de ciúmes é mais masculino do que feminino. Pela posse, então pode ter um quesito cultural aí, porque o homem ele é também educado que a mulher é minha, eu faço o que eu quiser. Talvez pode ter um elemento cultural nisso também. Então Pode o ser. machismo está aí também. Eu nem sei se daria para chamar de machismo, porque é uma doença, né? Mas talvez seja permeado pela cultura do machismo.
mas são pessoas doentes, são pessoas que têm um diagnóstico psiquiátrico, elas são paranoides, elas têm um delírio. Vamos falar, Então, realmente, a cultura pode permear, mas elas são doentes. vamos falar de alguns casos práticos para a gente entender. Por exemplo, tem o caso do ator Rafael, que foi morto pelo sogro, pelo Paulo Cupertino, onde, em princípio, pelo que chegou até nós, o Paulo Cupertino teria matado o menino, o pai, a mãe do Rafael, em função de uns ciúmes da filha. Esse tipo de ciúmes de pai e filha, o que é isso? Também já seria esse transtorno? É possível que ele fosse um paranoico mesmo. Parece que a filha estava no carro com os sogros e o rapaz, o Rafael. Aí apareceu o pai e matou toda a família do Rafael. É difícil dizer o que se passa na cabeça dele, principalmente porque ele teve foragido por muitos anos. Parece que pegaram ele agora e ele não fala com a imprensa, então é difícil inferir. A filha fala que nunca se deu bem com o pai. Então, eu não sei se no cerne disso está um delírio de ciúmes. Eu não sei qual é a questão do Paulo Cupertino. Psicopatologicamente, eu acho que ainda é um enigma. A gente não consegue saber porque ele não falou com mídia, não falou com ninguém, então não dá para saber o que se passa com ele. Mas esses pais também que são muito ciumentos, principalmente com filhas, tem a coisa da mãe com filho, que para aquela a sogra que nunca gostará da nora, porque ela nunca será tão boa quanto eu, aí é um outro tipo de relação, né? Mais de piana. Mas pais que também têm esse domínio, principalmente com filhas que não. Se tiver menino e menina, então, assim, o menino deve fazer tudo, a menina não pode fazer nada, como se fosse essa sensação de posse. Pode estar nesse transtorno? Pode estar, eventualmente, eu acho mais raro. Eu acho que aí tem um fator cultural da menina ter que ser eh, feminina e delicada, filha do papai, tem mais a ver com o complexo de Electra, que é o contrário do complexo de Édipo, porque geralmente essa categoria de paranoia de ciúme geralmente é num casal, né? Num casal de homem e mulher, mas pode estar relacionado, mas acho que geralmente é mais um complexo de Electra. E no caso do Paulo é difícil saber o que acontece com ele, ele vai precisar dar mais entrevista para a gente imaginar qual seja o diagnóstico dele. Sim. Há relações ciumentas demais. Muitas vezes as mulheres tentam terminar essas relações e elas são vítimas, se não de morte, elas são vítimas de agressões, tanto morais, verbais, físicas. Tem o caso da Bruna, que ela ficou paraplégica por conta do término do namorado. O namorado jogou ela pela janela, literalmente. Terminar com um ciumento, que se faz? Tipo, vai para a polícia antes? É possível esse ciumento entender que acabou? Ou o ciumento ele acha que aquela pessoa é dele para sempre e ponto final? Geralmente ele acha que a pessoa é dele para sempre, ele não se conforma com os fins, ele até sabe que ele pode causar um transtorno sendo tão obsessivamente delirante, tão obsessivamente ciumento, mas ele não se conforma com o final. É muito difícil cair a ficha para ele. Ele pode ficar violento, sim. Como foi no caso dessa menina Bruna, que pulou da janela para fugir dos abusos do Na verdade, ela ex-namorado. pula da janela tentando ver aquilo como uma porta de saída. Ele não jogou ela da É, janela. Peço desculpa, aham. ela pula da janela para sair daquele ambiente. Ela olhou aquilo como uma É, possibilidade. acho que o delirante pode ficar agressivo, sim, porque ele acha que a pessoa é posse dele. Sim. Um homem ciumento demais como uma mulher, ele vai repetir esse modus operandi dele com as próximas namoradas? Ou ele pode, era com aquela e com essa ele melhorou? Geralmente ele repete o padrão. Em todas as relações, ele vai ter esse delírio de ciúme. Ele vai colocar a investigação atrás da mulher, ele vai grampear o celular, ele vai querer
checar tudo, todas as curtidas e likes no Instagram, e no Facebook, ele vai ficar desconfiado de todas as pessoas que essa mulher olha, ele tende a repetir o padrão com todas as mulheres. Eu estava conversando esses dias com uma menina de 17 anos, que estava com um namorado de 17 anos. E essa menina teve a clareza de, em 2 meses de namoro, que para nós, já pessoas mais adultas, digamos assim, é um tempo muito curto, mas uma pessoa de 17 anos é um tempo longo, em decorrência até do quanto ela já viveu. Mas ela me descrevendo todo o comportamento desse jovem rapaz, é claramente um garoto já extremamente ciumento, que quer que ela ligue toda hora, que não quer que ela saia, já fica falando da roupa. Se você não me ama, se você me ama, você vai ficar comigo. Se você me ama, você não vai sair. Esses ciumentos, eles se tornam ciumentos em algum momento da vida ou eles já vêm desde sempre? Eles já são, já é uma característica marcante, inclusive na fase tão nova. Então, esses delirantes, a gente costuma dizer que no fim da fase adulta, ou no fim da adolescência, ou em qualquer momento da fase adulta. Então, geralmente, se é uma pessoa já perseguida antes, provavelmente ele tem um transtorno de personalidade persecutório. Agora, o ciumento, ele se transforma num adulto ciumento. Não é um traço que se vê tão cedo, mas esse menino de 17 anos precocemente já é um ciumento. Ou seja, uma mulher, antes de entrar numa relação, se ela puxar as referências do passado, ela pode já perceber se ela está entrando ou não numa furada, correto? Porque Pode. vai ter trazido lá. Só que o ciumento gosta de reorganizar a história, não gosta? Como assim? Ela terminou com a menina. Então, a primeira coisa que ele faz é desmontar a moral dela, tipo, ela me traía, ou não sei o quê, eu descobri, ela não presta. Eles têm uma coisa também de querer destruir a moral do seu objeto de desejo. E aí, quando entra a nova namorada, ela vai acreditar no rapaz e não na menina passada. Eles têm essa coisa. Eu acho que tem essa coisa, mas ela. Quem tira referências como se o namorado fosse um empregado, né? Quando você contrata alguém para trabalhar na sua firma ou na sua casa, você vai atrás de referências. Você liga para os empregadores prévios e pergunta sobre o caráter da pessoa, a eficiência. Agora, quando você começa a namorar com alguém, você não vai ligar para as ex-namoradas ou ex-namorados e perguntar, principalmente porque tem muita dinâmica, muita mágoa. Isso não é uma atitude normal. Mas eu acho que, olhando em retrospectiva, aquela pessoa que está sendo vítima dos ciúmes pode imaginar que as outras foram também. E se ele fala mal, elas podem inferir que, na verdade, os ciumentos são eles e não elas que tiveram uma conduta imprópria. Ela deu razão para ele ser assim, né? E eu não darei razão, então ele não será o meu dominador. Mas vendo em retrospectiva, elas podem imaginar que, na verdade, ele era o ciumento e ela era uma coitada que tentava se esquivar desse maluco. Muito você pega a ficha dessas pessoas, porque depois as pessoas, quando matam, se tornam criminosas. Também tem os casos, esses são os casos que a gente falou, por exemplo, da Bruna, que ela, graças a Deus ou ao destino, ela mesma ela não morreu, mas ela ficou com uma sequela séria para sempre, paraplégica. Mas ela está viva. Estar vivo já é uma grande dádiva, vamos dizer assim. Você tem mulheres que não tiveram essa chance. Você tem cada vez mais homens que matam e justificam que a morte é por causa de ciúmes. É como se ela tivesse me dado motivo. O ciúmes é uma motivação para a morte? Claro que não, nada é uma motivação para uma pessoa matar outra. Matar outra pessoa é totalmente criminoso. Antigamente, teve o caso do Doca Street, né? Lembra desse Angela Diniz. caso? Com a Angela Diniz. Hã? Com a Angela Diniz. Sim, e que ele matou por ciúmes, porque ela teve uma conduta imprópria. Isso foi uma lei machista de muitos anos atrás, mas essa lei caiu por terra. Os ciúmes perdão, e a traição
não são mais justificativas para um homicídio. Um homicídio é um crime em qualquer circunstância. Mas eu digo assim, sobre a Angela Diniz, eu indico um podcast chamado Praia dos Ossos, que é absolutamente fantástico, onde uma jornalista reinvestiga o caso e recontextualiza o caso. No caso do Doc Street, ele foi primeiro julgado e inocentado por legítima defesa da honra, como se ele tivesse, se um homem, por legítima defesa da honra, pode matar a mulher, uma vez que ela pediu para se separar, ela está invadindo a minha honra. Então ele foi lá e matou, isso virou, inclusive, Claro. como ele foi inocentado, começou a se ter muitas mortes de mulheres que pediam separação usando esse tipo de argumentação. Mas não era lei, eles explicam muito bem no podcast, não era uma lei, era uma coisa que foi colocada e foi aceita. E a morte da Angela Diniz, ela traz, inclusive, uma primavera feminista importante. Aí o Doc Street ele é julgado na década de 80 e aí ele é condenado. Mas sobre a motivação, eu pergunto o seguinte: se mentalmente, para quem está no ciúmes, aquilo é uma justificativa interna aceitável. O ciumento ele perde, inclusive, o equilíbrio moral, social? Perde. O delírio, que é essa ideia irredutível, faz a pessoa ter um sofrimento atroz. E ele começa a ver o mundo através dos olhos do delírio dele de ciúmes. Então, tudo é justificável. E ele não tem autocrítica para saber que isso é um delírio e que ele está pensando de um jeito muito estranho. Então, pode, de repente, até fazer sentido na cabeça de um delirante o homicídio. A única saída que eu tenho é a morte dela. Pode fazer sentido, mas você vê que o delírio é uma ideia não compartilhada pelas outras pessoas. Então, é um absurdo um homicídio por ciúmes. Ainda bem que mudamos, né? É absurdo que na década de 70 aceitassem esse tipo de argumentação, mas que bom que hoje em dia isso a gente não estamos mudando. Inclusive, um dos casos desse tipo que eu acho que é bem icônico, tem inúmeros casos. A gente peguei um icônico que é o da juíza do Rio de Janeiro, que foi morta pelo ex-marido na frente das filhas, e dia de Natal ele marcou essas meninas, as três filhas. Ele é tão fora de tudo, está tão delirante que ele não percebe, ou ele quer, inclusive, matar a mente das filhas, para que elas entendam não ser igual à mãe. Pode ter uma componente assim. Pode ser, ele está totalmente fora da realidade, né, Beto? É uma pessoa que não nem pensou em preservar as filhas, ele queria ensinar as filhas, matando a mãe. Então, você vê que prejuízo enorme essa paranoia de ciúmes, né? Pode causar na mente de um ciumento. Eu sei que a senhora é uma psiquiatra, não uma futuróloga e nem uma cartomante, mas uma pessoa que passa dessa linha da fronteira e me chega a matar em nome dos ciúmes, ela pode repetir isso com outras pessoas? É algo que já pode estar embutido já e virar uma mania? Eu acho que quem mata uma pessoa por ciúmes pode matar outras pessoas eventualmente. Já é uma linha cruzada, né? Um homicídio já é suficientemente grave. Eu acho que é uma pessoa que precisa de muito tratamento e muito difícil a reabsorção dessa pessoa pela sociedade, porque é um criminoso, é um homicida. Mesmo que seja doente, ele pode matar de novo, sem dúvida. Mas a senhora falou uma coisa que é meio óbvio, né? Se a pessoa matou uma mulher, uma ex-mulher, como que uma outra mulher casa com ele? Ou matou uma outra pessoa? Mas os criminosos, é recorrente eles terem fãs, mulheres querendo casar, 500 mil cartas recebem por mês, desde Maníaco do Parque, serial killer e tudo mais, do serial killer de Goiânia. As mulheres que aceitam viver e buscam esses homens, que inclusive mataram em nome dos ciúmes, elas têm algum transtorno também? Ela é uma coisa mentalmente ou com uma baixa autoestima? É normal uma pessoa querer procurar um assassino para querer casar com ele, sabendo de todo o histórico dele?
Pois é, para a gente soa mal essa história, né? Parece muito estranho uma pessoa que está em posse das suas cognições mentais querer se relacionar com um homicida ou até com um serial killer. Acho que são pessoas carentes, são pessoas histéricas, geralmente, que querem atenção e querem um drama. Alguma dinâmica tem, porque não é pessoas com plenas faculdades mentais não vão querer se relacionar com homicidas, né? Alguma dinâmica aí tem, com certeza. Tem alguma, tem algo que uma terapia deveria estar sendo praticada. Relações com ciumento, provocar o ciumento pode ser fatal, como aconteceu com a Messa Nakashima, que ela tinha uma relação com Misael, terminava, mas ele ligava, ela aceitava, dela terminava. Não estou dizendo que ela é culpada da morte dela, não, de jeito nenhum. Estou só dizendo o seguinte: provocar um ciumento é um problema, não é? É mexer com fogo, né, Beto? Se o seu namorado já é um ciumento, um explosivo e eventualmente um abusador e violento, você brincar com esses ciúmes dele e estimular os ciúmes, claro que você vai potencializar a violência. É um perigo, é um perigo. Dentro de relações ciumentas, você muitas vezes você tem a pessoa ciumento consegue manipular e dominar o outro e fazer do outro o que ele quiser. Inclusive, por exemplo, relações como o da Alexandre Nardoni e da Ana Carolina Jatobá, que né, porque eles não terminaram, o tipo do casamento que se perpetuou com a prisão, geralmente se separam. Você pode provocar uma loucura a dois quando você tem uma pessoa extremamente ciumenta e o outro manipulável e chegar às vias do que aconteceu com a Isabela Nardoni, pode-se criar uma loucura a dois? Pode, claro, isso tem até nome, é o nome francês folie à deux, que é uma loucura a dois, é um delírio dividido com outra pessoa. Pode ser uma folie à deux, pode ser entre mãe e filha, entre cônjuges, mas é um delírio vivido por duas pessoas, são duas pessoas delirando, vibrando no mesmo diapasão. Mas você tem o chefe do delírio. O outro É, pode, se você separa esses dois, o chefe do delírio continua delirando e esse outro que foi separado, ele consegue perceber, inclusive, o que ele fez e não repetir o erro? olha, eu não saberia dizer, Beto, porque eu acho que se os dois estão delirando juntos, eu não sei se separados um dos dois caia na real, porque é um delírio, o delírio não some assim sozinho, né? Eu acho que se é um delírio a dois, quando você separa, os dois continuam delirantes, apesar de ter rompido a psicodinâmica do casal. Para terminar, uma coisa que as pessoas, eu acho que misturam muitas vezes são duas palavras: a palavra ciúmes e a palavra inveja. Elas são primas, são irmãs, são sinônimos. O que diferencia você ter ciúmes de alguém ou inveja de alguém e se relacionar? Então, o ciúmes é uma admiração ou é um desejo de possuir o que o outro possui, ou uma admiração, uma vontade de ser o que o outro é. A inveja, ela quer destruir o objeto dos ciúmes, ela é mais maligna, porque na inveja você não só quer ter o que o outro tem, como você também quer que o outro não tenha, ou que o outro se prejudique. Você quer destruir. A inveja Você ela é quer mais destruir. destruidora mesmo. Muitas vezes você até quer ter o que o outro tem, mas você quer destruir o outro. E você quer que o outro não tenha. Mais do que você quer ter, você quer que o outro não tenha. Então, a inveja, ela é mais relacional e destruidora do outro. O ciúmes é mais uma admiração. Eu quero ser que nem o Beto é, um jornalista famoso. Não, mas eu Eu não sou quero famoso. Eu também ter quero ser igual esse Beto aí que você falou. Famoso. Eu quero ter o carro do Beto, porque eu admiro o Beto, admiro esse carro.
com ciúmes a gente vai atrás, né? E transforma os ciúmes numa admiração. Agora, a inveja, ela é um sentimento normal também, todo mundo tem, e ela aparece na psicodinâmica projetada. Então, a pessoa que é invejosa, ela fala que o outro que tem inveja dela, ela aparece projetada. Agora ser vítima de inveja ou de ciúmes não é fácil, porque o outro quer ser você, né? Ele começa É. a te imitar em tudo, ele começa a querer fazer o que você faz, a ter os amigos que você tem, a ter a vida que você tem. É meio aquele filme Mulher Solteira Procura, lembra aquele filme É. que ela junta? Um filme muito Uhum. interessante, indico para quem quiser entender É, se que na, na verdade, no, o Shakespeare tem dois personagens importantes. Um deles é o Iago, que é um invejoso, e tem o Otelo, que é o ciumento. No Otelo, tanto que a síndrome do delirante de ciúmes se chama síndrome de Otelo, num termo mais leigo, porque o Otelo amava Desdémona, mas foi provocado a ter muitos ciúmes e no fim ele acaba matando a Desdémona. Então, o transtorno delirante de ciúmes é chamado de síndrome de Otelo. Já sabia o Shakespeare de psicodinâmica, né? Tanto que ele faz dois diferentes. Ele faz o Otelo, que é o ciumento, e o Iago, que é o invejoso. O Iago, qual é o Sim. ponto dele que é o da inveja? Inveja do Otelo que tem um casamento perfeito com a Desdémona. Então, numa mesma peça, Shakespeare consegue diferenciar a psicopatologia do ciumento e do invejoso. Ou seja, o teatro sempre também ajudando a fazer uma terapia social para todo mundo. Onde a Claro. sociedade pode se ver, se esperar e falar, putz, se eu sou igual a esse cara aqui, é melhor eu mudar. Né? Mas as pessoas elas perdem, né, esse senso de percepção, de autopercepção. Esse é um problema, não é? Aham, Doutora, sim. muito obrigado pela conversa. Eu sei que o Obrigada, eu que tempo agradeço o urge, convite. que a senhora está aí no consultório, tem seus pacientes, mas muito obrigado por abrir espaço na agenda. É sempre um prazer conversarmos sobre esse Obrigada, eu tema. agradeço. Em breve, um novo tema aqui para a gente dissecar. Um beijo. Obrigado. Combinadíssimo. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.